Oi, turma! Tudo bem com vocês? Espero muito, muito que sim. Começando mais um vídeo aqui pro canal. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre as nossas queridinhas, a Tirzepatida e a Retatrutide. Mas antes, se você ainda não me conhece, prazer, eu sou a Luciana, tenho 43 anos e aqui eu compartilho a minha experiência com emagrecimento, rotina e tudo que eu estou vivendo. Eu trago os meus relatos reais, sem indicações, apenas compartilhando com o objetivo de nos ajudar. E eu já eliminei nesse processo todo 46 quilos e mudei totalmente a minha vida. E no último vídeo eu falei para vocês sobre a diferença entre tirzepatida e retatrutide. Então, se você ainda não assistiu o último vídeo, convido a assistir, porque ele está incrível. Já nesse vídeo, eu quero falar para vocês de um efeito colateral, de um sintoma que eu senti igual nas duas medicações. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, já chega deixando aquele like, que vocês sabem que me ajuda muito a trazer mais conteúdos como esse. E se você não é inscrito, te convido a se inscrever aqui embaixo e vir fazer parte do canal e da família. Sejam muito bem-vindos. Hoje eu quero falar para vocês de um efeito que as duas medicações me deu, tanto a Reta quanto a Tirze, que para algumas pessoas pode ser maravilhoso, mas para outras pode ser muito estranho sentir. O efeito é o food noise, é o silêncio que as duas medicações causam no nosso cérebro. Você simplesmente para de pensar em comida. Não fica mais planejando a próxima refeição, não fica pensando naquele doce, não abre a geladeira sem nem saber o porquê, você realmente esquece de comer. Só que comigo aconteceu algo diferente. Não foi só a comida que perdeu a graça. E foi exatamente isso que eu percebi em mim, usando a tirzepatida e a retatrutide. E hoje eu quero conversar com vocês sobre isso. Acredito que a maioria de vocês, se não todos, que estão fazendo uso das nossas queridinhas ou da retatrutide, sabe do que eu estou falando. Eu acredito que esse é um sintoma que acontece com todo mundo, é o que eu acredito. Se não com todo mundo, eu acredito que com pelo menos 99% das pessoas. Porque já existem estudos do que um desses agonistas causam no nosso cérebro. É como se o cérebro simplesmente parasse de ficar negociando com a comida. Só que comigo foi muito além, principalmente com a tirzepatida. Não foi só não pensar na comida, foi realmente perder o prazer pela comida. Muitas vezes eu olhei assim para alguns alimentos no decorrer dessa jornada aí de 11 meses, eu olhei para alguns alimentos em que eu tinha muito desejo, muito prazer, gostava muito de comer e olhei e pensei, não tenho mais aquela vontade enorme de comer. E isso para mim, que passei anos pensando em comida e resolvendo os meus problemas, o meu emocional comendo, né, me entupindo de comida, me judiando, isso é muito libertador. Eu falo libertador para vocês porque foi nesse momento que eu percebi muito da minha dificuldade que eu tinha para emagrecer. Eu percebi que nunca foi falta de força de vontade da minha parte. É que é muito difícil mesmo lidar com todas essas emoções, com toda essa fome emocional. E quando essa intensidade de pensamento de comida diminui, ajuda muito. Ajudou muito o meu processo no geral. E eu, Luciana, nunca tinha conhecido uma medicação que fizesse isso, que realmente silenciasse os prazeres pela comida. E a ciência realmente vem estudando essa relação, porque os medicamentos que atuam no sistema GLP-1, tanto a Reta
quanto a TIRSE tem esse agonista GLP-1, ele parece influenciar circuitos cerebrais relacionados à recompensa e à motivação, além do controle da fome. E os estudos já comprovaram essas alterações nessas respostas. Então é ciência, turma. Enquanto a gente está falando do silêncio que a medicação faz nas nossas respostas cerebrais em relação à comida, é muito benéfico para quem quer emagrecer. Mas quando a gente fala de outros prazeres, isso vai causar estranheza. E foi exatamente isso que eu percebi no meu processo. Eu comecei a perceber que esse silêncio não ficava restrito à comida. E aqui eu quero deixar mais uma vez muito claro que eu estou falando da minha experiência e que eu não estou dizendo que isso vai acontecer com todo mundo, mas sim que eu comecei a perceber uma redução em algumas outras vontades. Por exemplo, turma, aquela vontade de comprar alguma coisa, simplesmente porque dá prazer. Eu não sei vocês, mas depois que vieram essas plataformas digitais, Shopee, TikTok Shopping, Shein, eu fiquei muito entusiasmada com a facilidade de não precisar ir até um shopping ou ao centro comercial da minha cidade para escolher as coisas, porque com o celular na mão ali, nessas plataformas, a gente consegue as nossas escolhas e colocando no carrinho. Isso para mim foi muito gostoso de ser feito. Então é um prazer, né? Um prazer que eu sinto em comprar. No começo, eu comprei até muitas besteirinhas desnecessárias. Hoje não. Hoje eu compro aquilo que eu realmente preciso. Porém, eu sempre estava precisando de muita coisa e a medicação me silenciou aí também. Ela me fez perceber o quanto eu não precisava de muita coisa, mas eu vou além com vocês. Eu não acho que foi nem só o fato de não precisar. Ela desligou realmente a vontade de ter aquilo, o prazer de ter aquilo. Ela desligou aquela ansiedadezinha que eu tinha em comprar por comprar, ou até por achar que era necessário para agora, com tanta rapidez. E tem coisas que dá para esperar, né, turma? E a medicação está me ajudando aí também. E aí, com a diminuição das compras, eu comecei a analisar num todo, né, o que mais a medicação estava fazendo. E eu vou falar de um assunto que talvez muita gente tenha vergonha de comentar, porque para mim também não é fácil abrir a câmera e falar um pouco do meu íntimo assim com vocês. Mas quando a gente fala de prazer, a gente remete também ao sexo. E por aqui eu percebi sim, em alguns períodos aí da minha jornada, do meu tratamento, uma diminuição na minha libido. E eu fui buscar, né, assistir alguns vídeos sobre isso, meu marido também me mandou alguns vídeos sobre isso, e assisti um vídeo de um médico, só que eu achei também um pouco sensacionalista, assim, a fala dele. Não estou dizendo que ele está errado, tá bom? Mas eu achei, assim, um pouquinho forçado. A fala dele, para vocês entenderem, foi que os homens precisam ter cuidado com o uso da medicação, senão eles ficam broxa. Eu acho que não chega a ficar broxa, né? Porque realmente a gente perde em alguns períodos a libido, a vontade, os prazeres. Eu acredito que é um momento de buscar uma ajuda médica para entrar com uma medicação para ajudar. Eu não acho que precisa suspender o uso, que não tem que deixar de usar a medicação ou de buscar aí o emagrecimento com medo da pessoa perder a libido ou ficar broxa, né, como colocou o médico. Eu acredito que existe outras medicações que a gente pode usar junto que vai nos ajudar. Porque, turma, eu já falei isso para vocês e eu repito, é muito mais perigoso hoje você ficar obeso,
né? As doenças em que a obesidade vai nos trazendo, nos traz muito mais risco. Só que a gente também não precisa fazer as coisas de forma errada, drástica e perder aí todos os prazeres da vida. A medicina ela tá aí para nos ajudar, para nos auxiliar. Então, se você tem passado por esse momento aí no seu tratamento, comenta aqui que eu quero saber e eu vou deixar uma dica. Procure um médico, procure um profissional aí, explique o que está acontecendo para ele poder entrar aí com uma medicação em relação à libido. Eu sei que tem muito médico que hoje, se você sentar no consultório e falar que está usando uma medicação do Paraguai, ele vai ser contra, né? Por vários motivos, e um deles a gente sabe que é extremamente político, financeiro. Você não precisa sentar lá e falar que está tendo um problema com o uso da tirzepatida. Porque ele é óbvio, né? Se ele for contra, ele vai falar para você suspender essa medicação. Mas você tem sim que buscar uma ajuda médica se você está tendo uma baixa de libido. E aí a sua fala com esse profissional é sobre a baixa da libido. E ele com certeza vai ajustar isso aí com uma nova medicação para te ajudar. Tá bom, turma? Então não precisa suspender a medicação se você está passando por esse momento. Outra informação que eu quero trazer para vocês é uma informação depois de ter estudado, né, sobre esses prazeres, é que a baixa da libido, ela não está associada somente com o uso da tirzepatida ou da retatrutide, tá bom? Ela não é influenciada por um único agonista, não. Ela pode estar relacionada a vários hormônios, assim como ela pode estar relacionada ao estresse, ao sono, ao tipo de relacionamento que vocês têm, à autoestima, alimentação, déficit calórico também, né? A nutrição que você dá para o seu corpo é muito importante e outras medicações, né? Assim como uma série de coisas pode influenciar a baixo libido. Então vale também você fazer uma busca aí e saber exatamente o que está acontecendo com você, no seu processo. Quando vocês forem fazer essa busca sobre as respostas da medicação, pode aparecer aí para vocês a palavrinha dopamina. E eu quero pedir para vocês terem muito cuidado com as explicações simplistas que a internet traz. Então pesquisem realmente a fundo, mais de uma fonte, porque eu pesquisei e eu verifiquei em algumas fontes da internet aquela explicação de que dopamina é o hormônio do prazer. E hoje a gente sabe que não é só isso. A dopamina, ela participa de vários processos relacionados à motivação, à aprendizagem, a busca por recompensa e antecipação. E o agonista GLP-1, que tem aí nas nossas queridinhas, ela também conversa com os circuitos cerebrais envolvidos em recompensas. E é por isso que os pesquisadores estão estudando se esses medicamentos podem influenciar não apenas a fome, mas também outros comportamentos de buscar por recompensas. Inclusive, existe um estudo investigando os efeitos do GLP-1 sobre o álcool. Embora ainda está em estudo, eu já ouvi relatos de vocês aqui nos comentários falando que pararam de beber com o uso da tirzepatida. Eu sei que é um assunto polêmico e muito complexo, né? Mas se ela ajudar, eu sei que tem muita gente que tem problemas sérios com álcool, né? Eu acredito que se realmente for benéfico para silenciar a vontade do álcool dessas pessoas, vai ajudar muita gente. Então, mais uma vez, é uma medicação incrível, que vai muito além do emagrecimento. Na verdade, ela não foi nem criada para o emagrecimento, né? Ela foi criada para o diabetes tipo 2. E hoje a gente já tem aí estudos aprovados e finalizados para outras coisas, e uma delas é o emagrecimento. E eu espero sim que a ciência evolua e que seja uma medicação aí que possa ser usada para vários problemas, para solucionar aí vários problemas das pessoas. E para mim é muito interessante vir aqui falar sobre isso com vocês, porque existe esse lado maravilhoso,
para quem sofre durante anos com pensamento constante em comida, bebida, algumas obsessões, né? E isso pode mudar completamente a vida de muita gente. E o vídeo de hoje foi esse, turma. Espero muito ter trazido boas informações para vocês. Não sai desse vídeo sem comentar se você também percebeu algumas mudanças e quais são elas. Talvez você tenha sentido outras mudanças em outros prazeres aí da sua vida. Mas comenta aqui se mexeu com as suas vontades de compra, álcool, sexo ou outros hobbies. Eu vou ler o seu comentário, assim como eu leio todos. E eu tenho certeza que o seu comentário vai contribuir aí na jornada de muita gente. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!